Olá, bem-vindo a mais um podcast Conversa de RM. Eu sou o Rafael. Eu sou o Daniel. E eu sou o Cássio. E você pode assistir esse podcast pelo YouTube ou pelas principais plataformas de podcast. Então, o tema de hoje, uma coisa muito interessante, que é o que muitas pessoas perguntam, para quem já está trabalhando com RM, o que é preciso para se tornar um RM. Então, Dani, como você começou como RM? Onde que você aprendeu? Isso é bem legal. Sempre que eu explico como que eu cheguei a ser RM, eu falei que foi mais pelo interesse que eu via numa época que estava crescendo, já existia, tinha bastante informação sobre, mas ainda era muito cru. O RM da época cuidava de muitos hotéis e a discussão era pouca do dia a dia. Então era um evento, a reunião com o RM, era um evento mensal. E aí eu já estava há um tempo em reservas, gostava muito de vender, gostava muito de ter preços diferentes para clientes diferentes, e aí eu tinha interesse nisso. E aí eu queria crescer, estava há um tempo em reservas, e aí eu sabia que eu podia ir para um hotel maior, podia ir para vendas, ou podia ir para RM, que eram as partes que eu mais me interessava. E aí eu fui me direcionando para as vagas entre vendas e RM, e por coincidência fui pegando ali mais insights do RM na época, discutia bastante com ele, era um evento quando tinha as reuniões com ele, e aí eu aproveitava para discutir ideias e como eu atuava muito com a parte do que um RM faz naquela unidade, a gente discutia muito sobre o que podia melhorar, sobre como podia ser, e aí eu aproveitei também para fazer cursos que apareciam que a empresa fornecia, já era uma hoteleira, a empresa fornecia de RM. E aí eu fiz o curso, aí eu peguei amizade com outros RMs, e aí isso me ajudou a ficar mais próximo de entrar nesse cargo. E aí eu fui para um hotel que tinha um RM dedicado, que eu acho que isso ajudou bastante, porque na época o RM cuidava de muitos hotéis, e aí eu fui para um hotel que ainda em reservas, mas tinha um RM dedicado. E aí eu tinha uma discussão mais diária com o RM. E aí, quando esse RM foi promovido, saiu, teve uma outra oportunidade, aí abriu espaço para eu aprender mais de RM, me desenvolver, e abrir uma lacuna ali onde eu pude aprender e ter a oportunidade de ser um RM, e aí aprender na prática como que um RM faz o trabalho do dia a dia. E aí de lá para cá já são mais de 5 anos como RM. E vocês, como foi a experiência de vocês? Você se tornou RM como? Então foi bem interessante. Por quê? Eu comecei na hotelaria já em reservas. Então, na verdade, nunca tinha tido interesse por hotelaria. Comecei em reservas e gostei bastante da área de reservas, enfim, das tarefas do dia a dia. Mas foi engraçado que a pessoa que me contratou para reservas, ela estava em processo, estava participando de um processo seletivo para se tornar RM. E eu já estava maior empolgado com reservas, assim, ela... vem cá, deixa eu te mostrar um negócio aqui. Foi como se, eu estivesse olhando uma coisa aqui dentro da casa, assim, mal empolgada. Ela, olha aqui, através dessa janela, assim. Eu olhei e falei, o olho brilhou, assim, falei, nossa, muito legal. E, assim, isso foi, sei lá, nos primeiros 15 dias. E desde esses primeiros 15 dias dentro 15 dias com reservas. Trabalhando em hotelaria, em reservas, desde esses primeiros 15 dias eu já tinha certeza que eu queria ser RM. Vou lutar para ser isso, quero muito. E vou entender o que eu preciso para ser. Então, desde o meu primeiro dia, foi tentando e entendendo os processos para. E aí essa pessoa virou RM, enfim, e depois continuei trabalhando em reservas, mas sempre tentando entender o que o RM fazia e o que eu precisava ser, que atributos eu precisava evoluir para me tornar um RM. Depois passei para outro hotel ainda como reservas, mas era um hotel que não tinha atendimento de RM. E aí, por já ter uma mínima noção de RM, eu fazia um RM básico ali do hotel. Eu já olhava um pick-up, fazia um controle de segmentos e canais. E aí sempre indo atrás de temas, indo atrás quando eu tinha oportunidade de conversar com outros RMs, tentando me desenvolver nesse sentido. E fui me candidatando nas vagas e fui tentando, até que eu consegui. E aí eu vi que o que eu achava que eu sabia de RM era 1% do mundo, de fato, de verdade.
Eu tive uma experiência diferente de vocês dois, eu não fui de reservas. Eu trabalhei na operação no começo, né? Comecei na recepção, acho que 95% das pessoas ou começam na recepção ou em A e B, dentro de um hotel. E aí depois eu fui para vendas, tive a oportunidade de trabalhar com vendas, achei que uma coisa que eu não ia conseguir fazer, sempre tive muita vergonha de falar com as pessoas, ainda mais com quem eu não conhecesse, ainda mais vender uma coisa para alguém, nossa, impossível, não ia rolar. E aí tive a oportunidade, não sei como eu consegui esse emprego, e aí comecei a gostar, achei muito legal, e falei, vendas era aquilo que eu queria para a vida, eu achei que era aquilo que ia ficar para sempre, adorava discutir negócio, ver o negócio crescer, o cliente vir, comprar, fechar um negócio eu achava muito legal. E eu não sabia que a RM existia até então, e sempre tive muita facilidade de mexer no Excel e analisar a planilha, e eu não conseguia entender como os outros vendedores trabalhavam, porque na época ninguém analisava nada, ia no cliente, oferecia o produto, vendia o preço que falaram para eles e não analisava se aquilo deu resultado ou não. Pelo menos os vendedores que eu tinha contato, né? Não todos, porque eu não sabia como todo mundo trabalhava. Eu achava muito difícil de fazer esse trabalho de maneira aleatória. Eu precisava de uma base, um começo, meio e fim. Para mim, tinha que ser organizado. E aí eu fazia as minhas análises e tudo mais. E aí comecei a trabalhar num hotel que começou a ter RM. E aí eu vi o RM fazendo as análises, como o Dani falou, era um evento mensal, né? Vinha o RM, não sabia nem o que era, veio o RM. Eu falava, será que esse cara vai fazer aqui no hotel? Uma vez por mês e eu ralo aqui, enfim. Arruma a sala de evento com o RM. Arruma a sala de evento, tinha que cancelar tudo, era prioridade 1, tá ali, né? E aí nas primeiras reuniões eu comecei a ver como ele trabalhava, como ele interagia, eu falava, muitas dessas coisas eu faço. Essa análise. Aí eu vi que tinha uma estrutura, eu vi que existia um departamento que fazia a parte que eu mais gostava do processo, que era analisar, ver o negócio crescer e o que tinha que fazer para o negócio crescer. Uma coisa que foi negativa que eu fui vendas bem na crise imobiliária, então foi bem difícil vender. Então, acho que hoje, com o mercado um pouco melhor, não vou falar que está mais fácil, mas talvez as pessoas aceitem mais te receber do que naquela época ninguém queria receber, porque ninguém podia gastar. Aí eu comecei a ver que RM era isso, uma coisa legal de fazer, que encaixava muito no meu perfil, e eu falei, então não era vendas, o que eu queria para a vida inteira era RM. E aí comecei como vocês a ler o que tinha, pesquisar o que tinha, porque na época não tinha curso, não tinha quase livro, nada escrito, ninguém sabia o que era uma confusão. Aí o que tinha eu li, aí me candidatei para a vaga, também, de novo, não sei como eu consegui, definitivamente, estava virado para a lua. E aí virei RM, como você falou. Quando eu comecei, achei que eu falei, tem que aprender alguma coisa, mas uns 80% está coberto. Aí quando eu comecei a trabalhar, 5% está coberto e o resto tinha que aprender. Então foi bem diferente a experiência. Eu acho que essas experiências é bem interessante, porque hoje eu vejo também em algumas pessoas da operação, seja de qual área for, esse interesse por vender, por entender do negócio, por saber um pouco mais, e é como a gente falou, não sabia muito bem, não sei muito bem como passei, mas passei na oportunidade, fui tendo contato com alguém que sabia mais, sem às vezes conhecer que a pessoa era um expert ou não, mas ele fazia alguma coisa que a gente se interessava, que a gente entendia que agregava valor para o negócio, e que nos interessou. E eu acho que é isso que se precisa para ser um RM, esse é um dos pontos. Hoje, na minha discussão nas unidades, com os meus colegas de trabalho pessoais, eu falo que todo mundo pode ser um RM. E eu acho que isso é muito claro, né? Todo mundo tem a responsabilidade do negócio ter um resultado melhor. Todo mundo tem uma oportunidade de fazer um resultado melhor para o hotel. E eu acho que esse é um dos pontos que ajuda muito a abrir a mente para ver que tem interesse por ser um RM. Porque a função de um RM mudou muito, né? Na época que eu comecei, aí quase 10 anos atrás, e hoje eu vejo que é muita diferença. No passado, eu acho que quando a gente falava de RM, era muito mais como entender o negócio. Era difícil de conseguir os dados, as análises não eram tão boas, a gente não sabia muito, não o que analisar em si, mas como conseguir informação, e a técnica era mais simples. Então acho que naquela época era muito mais entender onde tinha oportunidade. E eu acho que hoje o mínimo esperado das pessoas é isso. Onde estão as oportunidades para a gente trabalhar. Então acho que
o nível de quando eu comecei, o máximo virou o mínimo do que é hoje. Então evoluiu muito. E à medida que as pessoas entendem como o processo funciona, o que é RM, de que as pessoas da operação têm um entendimento melhor. Antes, quando eu comecei, eu era de vendas. Para mim, RM era uma coisa que nem existia, que não fazia parte do processo, que era aquele evento mensal que a gente ia, escutava alguém falar durante 1 hora, 2, o que a gente tinha que fazer e ir embora. E acho que hoje todo mundo sabe o que tem que fazer. Não sabe o que tem que fazer, mas todo mundo sabe qual é a função de cada um. Então, eu sou de reserva, eu sei que minha função é melhorar o resultado através de conversão e possivelmente um upsell. Da recepção sabe a sua função, o evento sabe a sua função. Eu acho que todo mundo tem um pedaço de RM agora. Sim. E isso abre a porta para você poder, eventualmente, se for uma coisa que você queira, se tornar um RM. Sim. Acho que esse é um fator interessante que você comentou agora, dessa mutação dos requisitos necessários. Porque eu acho que talvez nesse começo, um dos fatores mais importantes é você talvez tenha um skill alto em Excel ou em planilha, em tratamento de dados como em si. Porque talvez nesse tempo, alguns anos atrás, não sei de quanto tempo atrás você está falando, para ser mais sincero, mas imagino que era muito mais de estruturar o negócio, o RM. Né? Aí a gente precisa, o que a gente vai olhar? Que indicadores, que segmento, aí vamos montando. E eu imagino que para isso vai montando no Excel, qualquer ferramenta que seja. E aí nesse momento, provavelmente, era exigido uma habilidade maior em Excel. Sim. Que talvez eu não enxergo tanto hoje, que é algumas coisas que me perguntam bastante. Que o RM é enxergado como uma pessoa que, de fato, entende muito de Excel e planilha. E eu acho que a maioria, de fato, mas eu não sei se isso é um fator chave hoje em dia para ser um RM. Porque muitas das coisas de Excel, você pode aprender e consegue desenvolver, às vezes, no decorrer do seu trabalho, do seu dia a dia. Preciso fazer tal coisa. Que fórmula que faz? E aí você vai atrás e vai se desenvolvendo e vai aprendendo. Pelo menos eu tinha uma noção de Excel quando eu entrei, mas eu me desenvolvi muito em Excel porque eu precisava, e é coisa que você vai acabando usando no dia a dia, e você vai ficando melhor quando você usa uma coisa, né? Tipo, mais vezes. Sim. Então eu acabei desenvolvendo esse skill em Excel no decorrer depois que eu já estava no cargo. Né? E eu acho que, concordo com o que você falou, talvez hoje eu tenho pensado e que eu tenho falado para as pessoas que me perguntam, é muito mais e também vai de encontro com o que o Dani falou, é o entendimento do hotel como uma unidade de negócio e ter uma posição perante a isso. Não simplesmente você faz o seu papel ali no dia a dia, seja ele qual for, na operação, no back, enfim. Seja em vendas ou sei lá, mas você tem um entendimento do negócio, independente da sua posição, você saber o que o hotel está visando, você tem o interesse de saber os indicadores do hotel, e discutir o negócio como um todo quando tiver a oportunidade de falar com alguém, porque todo mundo está ali trabalhando para o hotel, então você pode falar com o RM, você pode discutir alguma coisa, dar algum input, ele vai falar alguma coisa para você, de repente um outro ponto de vista, e você vai aprender. Acho que esse é um fator chave, a discussão do negócio como assim, o posicionamento de business, assim, né? Isso que você falou muitos pontos, eu acho. É verdade. Bons pontos. Então, desculpa. Então, falando de Excel, você disse que você não vê como um pré-requisito saber manjar muito de Excel. Eu vejo assim, as pessoas me perguntam isso também. É preciso ter Excel avançado para ser um RM? E eu acho que a resposta é não. Eu acho que tem que ter alguma noção. Você não pode chegar a zero, eu entendo zero de Excel, não sei nem qual que é o ícone que clica, porque aí não vai rolar, mas ser master em Excel acho que não precisa. Acho que não precisa porque, se você trabalha numa empresa grande, ou você tem muitas pessoas na equipe, vai ter naturalmente uma pessoa na equipe que vai entender mais e vai provavelmente desenvolver a maioria das coisas que são mais pesadas. Né? Sei lá, você tem que fazer uma ferramenta dentro do Excel, vai ter alguém que vai produzir essa ferramenta e no máximo você vai ter que saber como a ferramenta funciona, onde tirar as informações, etc. Então acho que avançado mesmo não vejo como um pré-requisito hoje. Sem falar que você tem muitos sistemas também de RM que faz isso da conta. Sim. Você tem mais informação. Acho que quando no começo não existia sistema de RM. O sistema de RM era você. Você tinha que fazer todas as contas, as análises e ter a linha de raciocínio.
E hoje já tem ferramentas que te ajudam. E tem muito mais informação no Google, acho que o YouTube tem muito tutorial de como aprender. Às vezes eu quero colocar um botão aqui no meio da célula. E você não sabe como fazer, você procura no Exato. YouTube e você acha. Então, Você tem que saber o que você quer fazer e ter disposição pra... tem que ter uma ideia só, eu acho. Agora eu acho que é legal a gente tocar nesse ponto do Excel, que se é necessário, não é necessário, eu concordo com vocês, mas eu acho que a gente tem que ter essa visão, seja em qualquer trabalho que for, de algumas coisas que realmente agregam valor à nossa carreira, a nós como profissionais. Eu acho que o Excel, seja para RM ou para qualquer outra área, ele é muito interessante. E para RM, como a gente trabalha com muita análise, com muita discussão, com muita informação, então às vezes a gente pega um conjunto de informações muito boas e tem que cruzar todas elas. Então o Excel realmente ele ajuda muito, muito, muito. Se algumas pessoas me procuram e falam, mas é que eu não gosto de Excel, eu não gosto de matemática, eu não gosto de número. Seja o caminho. É muito difícil, mas tem que ver de uma forma de um desafio pessoal, de um crescimento mesmo, porque eu acho que, por exemplo, se nós três formos cuidar do mesmo hotel e alguém tiver um conhecimento maior de Excel, usa, sabe, no nível master e o outro ainda está engatinhando ou sabe o básico do básico, um vai ter mais facilidade para desenvolver o trabalho do que o outro. E é melhor ou pior? Não, mas às vezes é mais rápido, às vezes consegue mais dados, às vezes consegue fazer diferente. E aí, isso serve tanto para Excel como, por exemplo, para quem sabe se organizar bem. Uso um aplicativo para me organizar, uso o pacote Office da melhor, sabe, o Outlook, meu e-mail, ele é muito bem organizado, muito bem atarefado. Isso tudo agrega para o profissional. Então, acho que no Excel, eu concordo 100% com vocês, mas eu acho que a dica que eu sempre dou é o quanto ele facilita a vida para coisas muito simples, porque o Excel... para RM eu acho que ele é muito legal para a parte que a gente realmente atua com mexer os dados, com transformar as informações. Acho que isso é muito bom quando você sabe juntar umas formas, fazer umas tabelas dinâmicas, você ganha tempo pra caramba, mas para a vida, para fazer uma conta de mensal que você faz todo mês, se você faz ela no Excel, tá feito. Assim como eu acho que realmente, eu não gosto muito de Excel, então, se junta ali uns 3 ou 4, faz uma planilha que você possa usar por 6 meses para analisar uma coisa com frequência, tá feito. Você não precisa, você gasta ali alguns tempos e acabou. Você tocou num ponto importante, assim, se alguém me pergunta, é um pré-requisito, eu digo que você tem que entender alguma coisa, mas se você está concorrendo a uma vaga onde você não sabe nada, ou sabe muito pouco de Excel, e está concorrendo com alguém que sabe muito, uma vantagem competitiva. Sim. Então, acho que conhecimento nunca é desperdício. Se você, eu não sei Excel no nível avançado, então eu não posso concorrer a vagas de RM. Eu acho que não é, acho que você pode concorrer. Mas talvez a pessoa que está concorrendo com você saiba mais. Então, se você tiver a oportunidade de aprender, eu acho válido. Você tem que manjar alguma coisa, porque senão você fica um a menos, né? Tudo que você sabe mais é uma vantagem competitiva. Não fala inglês. Aí você compete com alguém que fala inglês, o inglês vai te ajudar a analisar melhor? Não vai te ajudar a analisar melhor, mas no ambiente competitivo, talvez você fique para trás. Exatamente. Por exemplo, mesma coisa, precisa de inglês para ser RM, porque o título da mas o seu cargo é em inglês, né? A sua profissão é em inglês. O registro na carteira de muitos lugares pode ser gerente de receitas, mas pode ser revenue manager mesmo. E precisa de inglês? Obrigatoriamente, não. Mas a maioria dos termos é em inglês, e aí se você quer evoluir, a gente sabe que isso vem de fora, né? De fora do Brasil, então muito conteúdo, muita discussão em outros idiomas. Então isso ajuda muito, assim, é a vantagem competitiva como o Rafa falou. Sim. Isso que você falou agora até mudando um pouco o assunto, não falando mais tanto de Excel, mas de como aprender sobre RM, onde buscar informação. Assim como vocês dois, eu também, boa parte do meu ensinamento veio através de aprender com outras pessoas. Sim. Acho que eu, pelo menos, tive muita oportunidade de trabalhar com pessoas que manjavam muito de RM. Então, no começo, quando eu entrei de RM, você tinha 2, 3 pessoas que sabiam muito e todo mundo que não sabia nada.
Era o que existia. E essa pessoa que sabia muito também não compartilhava tanta informação. Compartilhava alguma informação, mas não tanto. Mas o que ele compartilhava a gente podia aprender, até que eventualmente a empresa começou a dar curso, porque não tinha no mercado, etc. Mas hoje acho que é mais fácil de aprender. Não digo que está super fácil, porque livros mesmo, acho que em português deve ter 2. Em inglês não tem 10. Já procurei várias vezes livros que sejam interessantes, não tem mais que 10. E a maior parte das coisas vem de fora, como você falou, vem em inglês. Então, acho que aprender inglês não te ajuda a trabalhar melhor, mas te ajuda a aprender mais coisas. Sem dúvida. E muitas coisas que são escritas, de artigos, também são em inglês. Então você tem que aprender. Se você quiser procurar no Google, a palavra-chave tem que ser em inglês, para você ser achar inglês, alguma coisa. termo, né? Porque em português vai achar pouquíssima coisa. E ainda assim é muito pouco comparado a outros temas que você vai procurar. Tem pouquíssima, tem pouca produção de conhecimento nesse sentido ainda. No nível que a gente está acostumado hoje em dia com o Google, qualquer termo que você joga, um monte de artigo em RM não vai ser assim. Você vai ter que às vezes achar algumas coisas que são que é paralelo, não é bem de hotelaria, mas se aplica aqui, e em inglês, porque em português não. Sem dúvida. E é bem isso, acho que é essa falta de conteúdo assim, para você falar como ser RM, vou abrir um livro, ler, entender, não é assim, é muito na prática, e eu acho que é esse ponto que a gente falou. A partir do momento que você vai entendendo cada vez mais o negócio, você hoje e eu lido muito acho que todos nós lidamos muito com essa rotina, e muitos dos que nos ouvem com certeza, você ter ali um recepcionista, uma pessoa da operação, uma pessoa de A e B, que discute com você temas que você fala, é uma dúvida interessante sobre RM. Porque atendeu uma pessoa melhor, porque uma pessoa tá pagando mais caro, o cliente reclamou do preço, eu, como funcionário, estou achando o preço caro, e a gente já vê que tem muita oportunidade de conhecimento ali na prática mesmo. Sim. Eu acho que uma grande dica que a gente pode deixar para quem está ouvindo a gente é se você tiver a oportunidade de falar com o RM, se tiver um RM no hotel que você trabalha, enfim, se você conseguir falar com ele pessoalmente ou não, aproveite essa oportunidade e fale. Porque tem um estigma, sei lá, que não sei a palavra certa, em cima do cargo de RM, às vezes, como a pessoa ficar lá na planilha, atrás do computador, e fala, putz, nem dá pra falar com esse cara. Mas, enfim, na verdade, eu acho que não, né? Você pode aproveitar essa oportunidade para conversar e tirar dúvidas. Acho que ele vai gostar muito de saber que alguém está interessado no que ele está fazendo e gerar discussão, vai lá tirar dúvida ou falar alguma coisa e pergunta. Aproveita essa oportunidade, que é, como o Rafa falou, eu também, antes no começo, os maiores conhecimentos foram através de contato humano, falando com outros RMs. E não tinha conhecimento na internet, alguma coisa nesse sentido. Foi muito mais de falar com as pessoas que estavam ali. Então aproveitem quando tiverem a oportunidade de conversar pessoalmente com o RM. Tem alguma outra área que você consiga aprender tudo o que precisa para fazer um determinado trabalho sozinho? Eu acho que isso vale para qualquer função. Tudo bem que a RM você não tem muito conhecimento aí publicado para você ler e aprender, mas quando eu era de vendas, eu acho que deve ser a área que mais tem artigo possível de como vender mais, melhor, mais eficiente, porque é o dor de quase todo mundo. E quando eu estava em vendas, a maioria das coisas que eu aprendi, que para mim foi significativo, foi com outras pessoas. Li vários livros na época para aprender, mas aquelas dicas, aqueles insights para como vender melhor, como falar com as pessoas, acho que vem com contato. Por mais que tenha livros, tem que conversar com as pessoas para aprender. Eu acho que conhecimento é válido, assim, de leitura. É assim como você fazer uma faculdade e falar, fiz a faculdade, estou pronto. Ou você não ir para a prática para trabalhar. Você tem que fazer ali um estágio durante a faculdade para você sair falando, sei alguma coisa.
mas não tem uma pessoa que não saiu da faculdade, foi para o mercado de trabalho que fale eu aprendi muito mais na prática do que na faculdade. Às vezes não usei o conhecimento que tinha na faculdade. Sobre livros, acho que é a mesma, a gente pode ter o mesmo perfil, né? Acho que quando a gente fala em, tem livro, tem treinamento sobre como ser um vendedor mais eficaz, mas você tem que ir lá, oferecer uma coisa para o cliente e ter a dor dele te dar um não, te dar 10 não, para você ouvir um sim e falar o que foi diferente nisso. E eu acho que, assim como nós, como RM, acho que isso é muito válido o que o Cássio falou, de conversar com o RM, porque eu acho que é os dois lados. Tanto o RM que se abre para receber alguém para conversar, alguém que vai conversar com você e o RM esteja disposto a falar. Em muitos momentos, o RM está lá focado nas planilhas e aí ele é questionado por uma coisa da estratégia que, às vezes, o RM não tem todos os dados para explicar 100% de uma forma muito clara e objetiva, que fica para todo mundo entender. Às vezes, talvez ele não esteja de acordo com uma decisão que foi tomada, e às vezes ele não está com tempo porque está no raciocínio do forecast, te perguntaram, sabe, sobre o resultado de ontem. Então, né, a previsão para vários meses, a estratégia do ano que vem, e você tem que parar para ver uma análise pontual de ontem com uma pessoa que está com uma curiosidade. Então, tem muito do profissional RM como das pessoas, igual que o Cássio falou. As pessoas não chegam porque falam, meu Deus, o RM está ali, não posso perguntar, não posso falar. Não teve uma boa experiência. Então, acho que esse é um dos desafios que eu vejo dos RMs, e acho que uma das habilidades de um bom RM, que às vezes, tanto quanto o Excel, é saber conversar, saber vender a ideia da estratégia, saber influenciar pessoas. Porque muito do que é a estratégia de que o preço é justo e não é um preço caro nem barato, quem vai ter que argumentar é o recepcionista com o cliente. É a pessoa de reservas que atendeu por telefone. E se essas pessoas não tiverem cientes de qual que é o caminho, não concordarem com a ideia, eles vão falar, eu também não concordo com esse preço, posso dar um desconto? E aí pergunta um desconto e é nessa que, às vezes, a estratégia falha. Então, acho que essa é uma habilidade muito importante, se conversar, esse entender da estratégia, divulgar a estratégia, conversar com os outros tomadores de decisão e vocês decidirem em conjunto, é essa a estratégia que vamos seguir, cenário A, cenário B, vamos pelo cenário B. Todo mundo está ciente, todo mundo acompanha e depois acompanhar se o cenário B está sendo a melhor estratégia ou não. Acho que essa é o suprassumo do que o RM faz hoje em dia. Sim. Não, concordo. Acho que você tocou no ponto-chave do processo. Quando as pessoas me perguntam o que é preciso para ser um RM, o que eu preciso aprender, eu vejo que todo mundo fica muito preocupado em saber a parte técnica de como analisar, ou de que dados analisar, qual que é o processo técnico disso, mas, como você falou, para mim, quanto mais eu entendo de RM, eu vejo que o que mais é relevante no processo é o que você faz com essa informação, não só da informação em si. Sim. Então você pode fazer a melhor análise do planeta, um forecast perfeito, se isso não sair do seu computador, não adiantou de nada. Então é o que você faz com essa informação que importa. E eu lembro que quando eu entrei de RM, o estereótipo do RM ideal era aquele nerd que ficava na sala no escuro, no computador. Esse era o que todo mundo queria e buscava, esse tipo de pessoa. E hoje eu vejo que cada vez mais, precisa de alguém que tenha habilidade de análise, esse perfil, mas cada vez mais habilidades comportamentais que a gente vê em vendas, que é comunicativo, expansivo, motivar as pessoas a fazer as coisas, convencer. Eu vejo que cada vez mais isso é mais valorizado do que talvez uma habilidade de análise. Sim. Lógico, se o cara não consegue analisar nada, eu acho que ele não vai muito longe, não dura muito. O que ele vai vender, né? O que ele vai vender. Talvez ele vai vender coisas da cabeça dele que não faz nenhum sentido com os dados e aí não vai funcionar. Mas, de novo, né? Você está lá no processo seletivo, você é o cara introvertido que não consegue falar em público e tem um cara que sabe falar em público, talvez você ficou para trás na hora da entrevista. Sim. Acho que o RM tem que ser o grande comunicador, um dos grandes comunicadores dentro da unidade, das unidades, porque sim, a gente, como vocês falaram, a gente monta as planilhas, analisa os dados e enxerga, temos uma oportunidade aqui.
Beleza, aí desliga o Note Vai e embora. vai embora. Não. Aí é a parte mais difícil, talvez. Aí a gente tem que tem que comunicar as partes interessadas, quem quer que seja, e aí a partir daí vai levando a informação adiante. E aí espalha para a equipe, ó, tem a oportunidade aqui, tem isso aqui, assim, para ser feito. E isso tem que ser uma troca constante. Acho que se o RM é um grande comunicador, cria um canal, né, estabelece um canal de comunicação, rasga esse véu que existe, às vezes, entre a operação e o RM. Se ele é uma pessoa aberta, aí, de repente, informalmente, uma pessoa pode conversar ou trocar uma ideia ali, não necessariamente questionando um preço, como o Dani falou, de uma estratégia acertada ou não, ou perguntando alguma coisa mais abstrata para entender, como, por exemplo, sei lá, a Fórmula 1 vai ser tão boa esse ano? Você acha que vai ser tão boa? Porque está definido ou não está definido ainda? E aí você fala, mas não é só isso que conta, tem também muita gente que vem fazer negócio, independente de se está definido ou não está, você tem que levar isso em consideração também. Então é um público corporativo que vem, é um público que pode pagar mais. E aí, nesse tipo de conversa, essa pessoa absorveu uma informação que ela não enxergava. Então, e quando você está querendo informação, do lado da outra pessoa, né, do lado, ou quando a Mentira estava querendo se tornar RM, qualquer pessoa que já tem experiência na prática já sabe mais que você. Sim. Então, qualquer coisa que ela saiba, você vai ter informação a ser absorvida. Então, nesse lance de conversar, você consegue pegar muitas ideias legais em pequenas conversas, em pequenos bate-papos. Porque a gente nunca vai saber tudo, né? Ninguém tem 100% das informações. A gente consegue ver o que os números mostram, com a tendência, o histórico, para onde o negócio está indo. Mas, às vezes, é isso que você falou. Você está conversando com uma pessoa de reservas e ela te fala, já é a sexta pessoa que me ligou falando no mesmo evento. E não estava no radar, e aí era uma super oportunidade que você nem conseguia ver nos números. Então, comunicação é importante. E quantas vezes vocês não passaram por situações onde no papel era óbvio que deveria ser feita uma ação A ao invés de uma ação B e acabaram escolhendo uma ação B porque você não conseguiu comunicar direito? Eu não sei como passou isso com vocês, mas comigo aconteceu algumas vezes, de você olhar os números e falar, é óbvio que tem que fazer isso, sabe? Tudo indica que tem que fazer isso. Pode aumentar o preço que vai vender, aí todo mundo por medo, por conceitos do passado, estigmas, fracassos, sei lá o que foi, decidiu não fazer aquela ação que não deu dinheiro. E, de novo, repetiu o mesmo erro. Então, a comunicação é cada vez mais importante, porque a gente não está sozinho trabalhando no mercado. Não, sem dúvida. Acho que conforme você vai compreendendo um pouco do que o RM faz, do que precisa ali do básico, porque o grande ponto é você entender onde estão as oportunidades. Então, você começa a ver isso e você vira um pouquinho expert ou mais detalhista em entender o que é oportunidade, o que é risco, onde você pode ter um ganho maior, onde você pode ter um ganho menor, o que fazer, que tipo de estratégia adotar em cada cenário. E aí, quando você vê isso, fica muito claro, né, como você falou, fica muito claro a decisão a ser tomada, só que se você não souber vender isso, se você não souber comunicar isso para as outras pontas, para quem também faz parte da decisão, fica abstrato para a pessoa, fica tipo, não, isso não faz sentido, eu não vou tomar essa decisão, porque para mim não está tão claro. Em algumas discussões que eu tive, e eu acho que me ajudaram a evoluir nesse ponto de comunicar a estratégia, de tomar uma decisão, e de que não era que eu tinha ou que o RM tem a decisão correta, tem a estratégia perfeita, nossa, o dono o oráculo da estratégia. É uma proposta de oportunidade, olha, o quanto a gente pode ganhar ou quanto a gente pode perder se a gente não fizer alguma coisa. E aí você vende essa ideia e isso faz sentido ou não para o outro. Então, em alguns momentos, eu tentava ser bem didático, muitas vezes mostrando coisas do passado, olha, nesse cenário foi assim, fizemos A, deu isso. Nesse cenário temos praticamente igual, muito semelhante, podemos fazer Y e vai dar a mais. Isso ajuda muito e eu gostava muito de perguntar isso. Tá claro para vocês como tá para mim? Sabe, isso é tão claro para vocês como é para mim?
Porque eu queria que me respondessem mesmo, porque se não estivesse tão claro, se alguém tivesse dúvida, e muitas vezes tinham, muitas vezes diziam que não, às vezes por não querer mostrar que não estava claro, muitas vezes porque estava claro mesmo. Mas isso evoluiu muito, isso ajudou muito a decisão ficar coerente, e acho que a parte mais importante é você passar além disso. Então, tomou uma decisão, fez alguma ação, depois tem que mostrar se deu resultado ou não. Deu certo, maravilha, isso até vai lá para o histórico como coisas que dão certo. Deu errado, também é importante aprender com os erros. Se a gente não erra, se achar que o RM é obrigado a ter a estratégia que vai dar certo, a estratégia de sucesso, é muita falha e é muita pressão sobre um profissional que tem tanta responsabilidade como os outros. Sim. Então acho que isso é muito importante, esse deu errado, saber que deu errado, fazer o máximo para entender o porquê que deu errado, para que vire histórico positivo, para que vire uma referência de o que não fazer ou o que fazer diferente. Sim. Acho que você falou num ponto muito legal, de o RM não tem que ser o dono da estratégia perfeita. Eu acho que desde que eu comecei em RM, cada vez mais entendendo como funciona, como a nossa área trabalha com números, eu acho que é uma das poucas áreas dentro de um hotel que é muito mais voltado para serviço, relacionamento. É uma área que a gente toma muita decisão baseada em fatos, né? Se vendeu no passado várias vezes, a chance de vender de novo é maior. Se nunca vendeu, a chance de vender é menor. Costumo falar que a gente não trabalha com esperança, a gente trabalha com previsões, né? E outras áreas igual vendas ou mesmo operação, tem sempre aquilo lá, vai melhorar. Tem aquela esperança que alguma coisa vai acontecer, vai melhorar. Em RM, geralmente, a gente está vendo que não vai melhorar, se não fizer alguma coisa. Então, a gente é muito cobrado, às vezes, por ter esse perfil, ter a estratégia perfeita, mas isso não existe. Se existisse uma estratégia perfeita, um departamento que conseguisse gerar uma estratégia perfeita, todos os segmentos do planeta teriam um RM que nunca nenhum segmento ia quebrar ou falhar. E quando as pessoas me perguntam, por exemplo, a maioria das decisões de preço, de abre e fecha tarifa ou da previsão, qual que é a resposta? Né? 100, é 200, é 300? E para mim, RM, a resposta sempre depende. Depende de outros fatores. Depende se está vendendo, depende se a concorrência está indo junto, se tem evento ou não. Então, nunca é uma resposta sim ou não. Apesar de que a gente calcula o máximo de coisas possíveis para diminuir o depende e ficar mais fácil de entender sim ou não. Mas no fim do dia a resposta sempre depende. Se você não testar, não vai saber nunca. Exato, o que a gente pode falar cenário A pode ser esse ganho, cenário B esse ganho, cenário C esse ganho. É certeza que esses cenários vão ter esses ganhos? Não, mas pelo menos eu acho que isso também acho que também é uma das evoluções que eu tive como RM, porque a gente está aqui falando como se tornar um RM. Até hoje eu acho que, não faço tão bem, posso melhorar. Eu acho que é de qualquer profissional, acho que de outras áreas isso é muito legal quando a gente se desafia a melhorar. Mas quando você consegue levar diferentes cenários, você ajuda as outras pessoas, por exemplo, você ajuda o seu gestor, ajuda o gerente geral, ajuda uma outra área a decidir, a poder pensar, refletir e falar, opa, o cenário A dá menos trabalho, mas não dá um ganho tão grande. O cenário B é um risco maior, mas é possível. O cenário C já é um pouquinho demais. Como vamos? E aí vira uma discussão diferente do que você, como RM, levar. Esse é o cenário de maior ganho. E a pessoa fala, é esse ou nada? Aí volta a responsabilidade a ser do RM, que está passando assim, produz esse estigma aí de achar que o RM, fizemos isso porque o RM falou e não deu certo. Poxa, RM, que erro. Então acho que tanto até para aquele ponto da pessoa que vai questionar o RM, uma pessoa que duvidou da estratégia, quer entender um pouquinho melhor, quer saber se vai dar certo, por que semana passada estávamos de forma A e essa semana estamos de forma B. A pessoa que questiona, ela não pode pensar que não vou questionar porque o RM tem a verdade. Sim. Não, vai e pergunta, porque se o RM se colocar como dono da verdade, ele está mais fadado ao fracasso da estratégia, porque é muita responsabilidade sobre uma pessoa só. Sim. Ele tem que ter o papel, na verdade é o grande instigador das discussões, né? Não de apontar
dogmar, é esse caminho, a gente tem que, olha, tá acontecendo isso e aí vamos tomar uma decisão em conjunto. Acho que cada vez mais é esse o papel do RM, né? De tomar as decisões em conjuntos, de falar, putz, qual tarifa limite que a gente pode passar lá? Pode passar o preço de custo do apartamento, que nesse período aqui tá tranquilo, mas por que não vender mais caro? E aí a gente não consegue vender mais caro, não consegue mostrar valor para o cliente do nosso produto. E aí vai discutindo. Eu acho que, aí pensando na pessoa que quer ser RM, de procurar se desenvolver no nível de conseguir discutir um negócio em si. Porque, por exemplo, a gente fala com os profissionais no nosso dia a dia que não são experts em RM. Pessoas de venda, gerentes gerais, enfim, outras pessoas, chefe de recepção, enfim. Várias partes interessadas. Mas muitas dessas pessoas te entendem o que você está falando, mesmo não sendo expert. Consegue acompanhar a linha de raciocínio, consegue debater com você, assim como você consegue debater coisas de venda, sem ser um expert em vendas. Às vezes você consegue entender coisas da operação, você pode dar sugestões sem ser um expert em operação. Eu acho que esse é um ponto que a pessoa que está pensando em CRM no futuro é um bom ponto a ser desenvolvido. Porque agora, quando você for o RM, vai ser o seu papel de instigar o debate, instigar a discussão ali de vários pontos. E você precisa estar apto para debater não só os temas de RM, mas para entender a posição dos outros departamentos e conseguir discutir. Eu acho que esse é um bom ponto. Maravilhoso. Eu acho que é justamente isso. Se eu visse alguém querendo, né, ser RM, saber mais de RM hoje, alguém que tivesse interessado, eu acho que eu pensaria primeiro assim, como no meu cargo ali, seja a pessoa que for, como na minha função diária, eu posso maximizar a receita, posso gerenciar a receita. Eu tenho influência em ganhar R$1 a mais ou não na minha gestão diária. Eu acho que isso ajuda a ter essa mentalidade de que todos somos RM, de todos cuidamos, temos essa responsabilidade e de poder chegar para o RM também uma discussão de falar, eu não consigo ver que eu posso contribuir, ou em que eu posso fazer no meu dia a dia. Eu sou ali um recepcionista, faço check-in, check-out, tiro dúvidas dos clientes, recebo reclamações, recebo elogios, como que eu posso ajudar a ser um RM? Que decisão que eu posso, sabe, que influência eu tenho? Acho que se você parar para pensar no dia a dia, o próprio profissional já vai ter algumas ideias, mas se ele levar isso para discutir com o RM, com uma pessoa que seja mais expert, ela vai poder ter insights que vão abrir a mente para esse negócio. Então, acho que para quem quer ser um RM, eu acho que esse seria o primeiro ponto. Sim, acho que tem que ser curioso, né? Acho que essa é a pergunta, porque quando a gente olha de fora, o que o RM faz, parece que a pessoa tem todas as informações. Ela sabe de tudo, o que vai acontecer, o que aconteceu, para onde o negócio vai, etc. Mas a hora que você passa a se tornar um RM, você vê que você não sabe de tudo, você não tem todas as informações. Exato. E todo mundo contribui. E às vezes você tem que ser proativo para conseguir achar maneiras de melhorar a receita. Às vezes os números te dizem algumas coisas que te ajudam a tomar uma decisão, mas muitas vezes é curiosidade sua. Nos hotéis que eu trabalhei e que eu mais tive sucesso, foi pura curiosidade que fez aquele sucesso acontecer. Foi de pensar, o número diz uma coisa, esse número não é bom. As ações que a gente está fazendo não vai dar resultado. O que mais a gente poderia fazer para melhorar? Aí começa a minha curiosidade de investigar, como você falou. Eu sou um recepcionista e o que eu posso contribuir no dia a dia? Não sei, você pode contribuir vendendo upgrades, você pode contribuir oferecendo outros serviços. São coisas que não vai estar no seu, talvez não no seu trabalho regular, mas que se você quer evoluir na carreira e crescer, você tem que ser curioso e tentar coisas diferentes. E acho que isso que você falou é perfeito. E acho que uma provocação que a gente pode fazer para quem fala, não sou muito chegado em RM, ou não posso ser um RM, mostrem uma semana, ou a gente pode dar um mês ali, em 5 atitudes para o seu gestor, seja o seu chefe direto, não precisa ser direto para o RM, mas com certeza se falar isso para o RM vai ser um sucesso,
que você fez 3, 4 coisas, conversou ali no seu papel diário, conversou com um hóspede, conversou com alguém, ideias, por exemplo, alguma ação que gerou R$10 a mais do que o hóspede ia pagar. Ofereceu um quarto diferente, o hóspede já ia fazer check-in, ofereceu uma garrafa de vinho que ele talvez não fosse tomar ali, perguntou para ele, vai sair do hotel, vai para comer, come no hotel, temos isso que o senhor gosta de comer, o que o senhor está pensando em comer hoje, não quer ficar no quarto e usar o nosso room service, esse tipo de coisas, e leva essas ideias, e eu duvido que você não vai ser o funcionário do mês por ter trazido R$20 a mais do nada. Porque eu acho que o que qualquer empresa valorizaria é esse tipo de atitude. Sim. E eu acho que esse é o tipo de atitude que o RM fica pensando na cabeça assim, sabe? Acho que a minha decisão era muito assim, no dia a dia. Isso aqui vai gerar um pouquinho mais. Putz, que legal, que legal. Quando em uma semana eu fiz R$1.000 e na outra semana eu fiz 1.002 e falo, foi melhor, olha, funciona. Isso é muito legal. Acho que esse tipo de atitude todo mundo pode ter. E aí você já ganha pontos eternos, assim. Talvez um ponto de vista, um olhar que quem quer ser RM possa desenvolver, é você enxergar a grandeza das coisas. Porque às vezes você trabalha num hotel de 300 apartamentos que gira 4 milhões em receita total no ano, e você insere reservas ou faz check-in adoidado e você não se dá nem conta disso. E às vezes você fala, nossa, quantos hotéis desse porte tem? Ou quantos hotéis nesse segmento existem? O que eu estou fazendo? Para e pensa no que você está fazendo. Quantas reservas você já inseriu esse ano? Quantos check-ins você já fez esse ano? Para e pensa na grandeza das coisas. Tipo, transforma isso a seu favor. Quantas vezes você já mudou as tarifas lá no seu canal porque o RM mandou a flutuação para você? Então, você sabe fazer a gestão do canal para contribuir com a estratégia RM. Vai lá e entende de quanto de receita vem daquele canal, vai e entende quanto você está fazendo, quanto esse mês fez de receita. Às vezes você vai e entende qual é o horário de pico de check-in na recepção. Aí você descobre muitas coisas. Você descobre, nossa, a gente teve o dobro de hóspedes esse mês e não fez a metade da receita que a gente fez mês passado. Por quê? Nossa, a gente fez tanto check-in, deu tanto 100% esse mês e não atingimos o orçamento. Por quê? Às vezes você consegue enxergar as coisas, você tem que ter um posicionamento de perceber o que você está fazendo. Às vezes sai do modo robótico, modo automático. Sei que é difícil, às vezes, quando você está ali na loucura, mas tenta entender o que você está fazendo. Às vezes você enxerga muitas coisas e você transforma isso, você pode colocar isso a seu favor e transforma isso em dados, que é isso que a URM acaba fazendo. E aí você vai ver as oportunidades. Sim, exato. Outra pergunta importante também, que muitas pessoas me fazem quando querem se tornar RM. É preciso saber gerenciar os canais, os sistemas de distribuição. É um pré-requisito para se tornar um RM? Vocês veem isso como uma vantagem competitiva ou não? Eu acho que, assim como as outras habilidades, falar inglês, entender de Excel, ser comunicativo, acho que é vantagem competitiva. Todo tipo todo tipo de função que agregue é uma vantagem competitiva. Tem muitos RMs, hoje em dia, muitos cargos de RM, muitos cargos relacionados a RM, que basicamente fazem gestão de canal. Dependendo do trabalho da rede que você tem, do trabalho do hotel que você tem, da dinâmica que é muita gestão. Então, às vezes é importantíssimo. Mas isso aí não é o RM que deveria fazer, isso aí não é trabalho de RM. Mas eu também concordo, assim, não é o core do que o RM faz, gerenciar o canal. O mundo ideal de um RM seria apertar um botão e a estratégia definida, não só preço, mas disponibilidade, planificação, está toda alinhada. Na realidade é muito distante disso. Muitas vezes o RM é quem analisa, toma a decisão, aplica,
ainda tem que comunicar, e aí talvez as pessoas discordem, você tem que voltar e mudar, aí você pode também tomar a decisão, comunicar para depois aplicar, e aí você perde tempo na tomada de decisão, que é muito importante para a RM, mas é a realidade dos nossos sistemas hoje em dia. Acho que existem sistemas que melhoram, mas a grande realidade hoje eu acho que está muito aquém disso, ou pior. Então, acho que sim, hoje é uma vantagem competitiva de entender, porque também, acho que justamente nesse sentido, você tomar uma decisão, alinhar, comunicou, ela é perfeita, todo mundo abraçou a ideia, você aplica e ela não foi para os canais de venda, sabe? Não refletiu para quem compra, e passou 2 dias, a estratégia não atualizou, ou porque você apertou um botão errado, ou por falta de conexão, ou porque o sistema não estava configurado errado e você só descobriu depois, não era obrigação sua. Quantas vezes eu não fui comunicado de alguém que falou, olha, estou vendo que o preço para amanhã está barato, me comunica, eu falo, não devia ser esse preço. Aí eu vou olhar, é o preço que está, corre atrás para mudar. Acontece. Então acho que a minha visão é um pouco disso. Tem que entender muito, tem que fazer parte tá no radar do RM. Tem que entender de distribuição, tem que entender que é necessário ter um conhecimento de quais canais de venda existem. Você está no seu hotel aí, se pergunte, se você não sabe, pergunte, procure se informar quais são os canais de venda que a sua unidade trabalha hoje, porque são diversos, você tem que saber pelo menos um pouco, entender por onde que o hotel vende, aí você vai entender canal online, canal offline, extranet, OTA, e aí você acaba que vai entendendo outros termos, mas eu vejo como um ponto, pelo menos ter uma noção de entendimento de canais e talvez até o gerenciamento de alguns seja um diferencial. Entender o gerenciamento de alguns, procure saber quais são os principais no Brasil, ou pelo menos qual a sua rede vende, qual é o que mais vende na sua rede. É o tipo de informação que você consegue, né? Tipo, ninguém vai te esconder isso. Isso é uma informação que você pode ir atrás e vai ser útil no possível processo seletivo. Eu enxergo como um bom ponto. Porque a distribuição cada vez mais está complexa, né? Muitos novos players aparecem, novos sistemas aparecem. Sim. Os sistemas hoje ainda não são o mundo ideal. Você tem alguns sistemas que automatizam algumas coisas, tem alguns sistemas que prometem a automatização de tudo, mas a gente sabe que no fim do dia não é só do que a gente tem controle no hotel que importa, depende do que os parceiros conseguem ler de informação, os sistemas dos parceiros também importam. Você pode ter um super sistema de distribuição e o parceiro não aceita nenhuma conexão. Sim. E você tem que vender por aquele cara, aquela operadora, aquela agência, aquela OTA, e aí você vai acabar fazendo na mão. Então, acho que até um momento que, não sei se um dia os sistemas seriam perfeitos e tudo funciona, mas acho que você entendeu o básico, porque acho que isso faz parte do entendimento do negócio. Sim. É o processo de venda. Quando a gente fala de vendas, acho que a gente pensa mais no clássico, indo lá e falando com o comprador. Mas hoje em dia o processo de vendas não é só isso. É você saber como o seu produto, no caso o seu hotel, vai chegar na mão de quem vai comprar. E às vezes entre o seu hotel e onde o cara vai comprar tem 2, 3 intermediários que têm desejos diferentes, complexidades diferentes, intenções diferentes, e você tem que gerenciar cada processo da etapa. Porque se você negligenciar algum processo, você não vende. Exato. E aí não adianta nada a estratégia perfeita se você não vende, né? Exato. E o entendimento disso vai ajudar você a evoluir, que aí você já vai começar a entender segmentação, que é uma parte muito mais técnica de RM. Tudo isso está ligado e às vezes, como vocês comentaram, às vezes o que o RM vai fazer não vai ser nem a gestão do preço. Às vezes o que está estragando a diária média é a gestão de um canal que está sendo mal gerenciado. Exatamente. Às vezes o que a gente precisa é volume. A gente não está trabalhando com determinado canal como deveria para gerar volume. Então a distribuição é um ponto chave para o entendimento, e procurem, se informem, que aí a partir daí vocês vão entendendo mais e vão entrando em outros temas. Sim. Isso começa a entrar na parte da estratégia, né? Como você entende como o cliente compra, você falou, precisa fazer um volume X determinado. Como que eu vou fazer esse volume? Aí, como RM, você tem que fazer propostas, né? Como o Dani falou, cenário A, B e C.
Então você tem que fazer propostas, você tem que saber quais são as opções que você tem. Sim. Então vamos fazer volume porque a gente vai vender para uma OTA, para uma operadora, para uma agência, direto no nosso site, sei lá, X, não importa agora. Mas você tem que saber os caminhos, como esses clientes chegam. E aí, tendo algum entendimento de como a distribuição funciona, por mais que você não saiba mexer no sistema Y ou no Z, mas entendendo que a função daquele sistema é para isso, acho que isso daí ajuda o RM. Sem dúvida. Eu acho que RM, quando fala de entender distribuição, que eu vejo que muita gente entende, eu sou um RM porque eu fui lá e mudei o preço num determinado sistema, ou abri e fechei tarifa, então logo eu já faço parte de RM, que desculpa se for o caso de você que está se escutando ou assistindo, mas não é isso que torna a pessoa um RM. Eu acho que o que torna a pessoa RM em termos de distribuição é você entender que você mudando o preço no sistema A vai refletir nos pontos de venda X, Y, Z, e isso tem impacto direto na sua estratégia. Sim. Acho que entender esse caminho é o processo, não só a aplicação da estratégia. Às vezes a gente aplica a estratégia porque não tem equipe para fazer, ou porque o sistema é basicamente simples de mexer e você não precisa de uma pessoa dedicada para isso. Mas entender o negócio, e distribuição é parte do negócio, eu acho que isso é o que abrange a parte de RM. Digo isso por experiência própria, porque o mais legal no começo para mim, veja o tamanho da imaturidade, era aumentar o preço e ver que o cliente continua comprando. Nossa, ele vai pagar o preço que eu colocar aqui, aquela sensação de uau. Mas depois você entende que você não vai precisar, não é só a otimização de preço, não é só de área média. Muitas vezes você vai precisar de volume. Muitas vezes você não vai ter a demanda. E aí, o que você faz? E aí que você vai descobrindo quais as alternativas, e aí você vai se desenvolvendo. Mas um ponto, claro, é você ter um entendimento de oferta e demanda e de otimização de oportunidade. E aí, beleza. É um ponto que você entende uma parte, um aspecto do RM. Mas tem muita coisa além disso, que pensando em receitas do hotel, que você precisa desenvolver. Né? Sim. Isso tocou num ponto muito interessante. O primeiro ano que eu fui RM foi um ano de pós-crise. Então, se aceitava muito aumentos de preço. E basicamente, o primeiro ano, toda a gestão da estratégia era até onde o preço pode chegar. Então foi muito legal, e aquela coisa assim, aumenta o preço, compra, você pensa, posso cobrar infinito, que vou continuar vendendo. E aí, depois que passou o primeiro ano, que parece uma fase de teste para ver se eu quero fazer o RM ou não, né? Do segundo ano até o ano atual, basicamente a estratégia é voltada para mix de cliente. Então é fechar canal, é controlar um segmento, é fazer volume no segmento certo, porque os clientes não aceitam tanto essa mudança de preço. E isso, quando você tem isso claro, e quando você vai trabalhar num mercado que está constrained, veja o podcast de constraint, se você não sabe o que significa isso, em algum momento vai ter, não sei se já foi publicado ou não, mas a gente vai fazer um de constraint. Então, quando a gente está num mercado que tem alta demanda, geralmente você não consegue aumentar tanto o preço, o que é ilógico. Quando você está no mercado igual, sei lá, no Brasil hoje, que os hotéis giram 50%, 70%, ele não está cheio o tempo todo. Então, nos momentos que ele está cheio, o cliente sempre paga mais caro, porque tem uma demanda alta, etc. Mas quando você está no mercado que está sempre cheio, em teoria, já está perto desse limite de preço que o cliente sempre pagar. E aí fica muito mais difícil do que só ir lá e aumentar o preço, o cliente para de comprar, literalmente, para de comprar. Então você tem que saber gerenciar o mix. E esse gerenciamento do mix, você só consegue fazer de maneira efetiva quando você entende os canais. Sim. Sem dúvida, sem dúvida. É um plus do negócio, é uma parte muito importante do negócio, porque realmente acho que tem muito essa ideia de que o RM é quem muda o preço. O RM é quem muda o preço, o RM muda, baixa e agora fez uma promoção, sem muita compreensão, e é muito além disso, muito além disso. Eu acho que é por isso que é tão interessante. Sim. E agora a pergunta de ouro, precisa ser de reservas para estourar o RM? Bom, temos 2-1 aqui, né? Então, estatisticamente a resposta é quase sim. Não, mas a resposta é não. A resposta é não. Eu sou defensor de que todo mundo é um RM no dia a dia. Eu acho que o RM ele é só basicamente quem tem o cargo e quem é o maior responsável por aí analisar um pouco de tudo e às vezes poder propor o que a recepção, o turno da manhã, o turno da tarde, o que eles podem fazer para aumentar mais a receita, o que a gente poderia fazer com
A e B, com o restaurante, o café da manhã, com um pacote para o final de semana. Esse é o que o RM faz. Mas para mim o RM mesmo, ele é qualquer pessoa de qualquer função. Pode ser da unidade, um recepcionista, uma pessoa de A e B, de eventos, pode ser alguém das sedes corporativas ou da parte corporativa, alguém do marketing, alguém de distribuição, alguém até do financeiro. Dá para dizer que a pessoa tem alguma influência em RM e pode vir a ser. E eu acho que uma coisa que eu também sempre gostei de fazer era cross-training. Cross-training é quando você vai conhecer o trabalho de alguma outra área, de algum outro departamento. E entender, era muito legal quando eu ia com essa visão de RM para ver o que alguém em A e B faz, o que o chefe de cozinha faz no dia a dia, e pensar como que ele pode fazer mais dinheiro no hotel. Eu achava isso muito legal. Além de aprender o valor do trabalho do meu colega, era ver o quanto eles podem influenciar na tomada de decisão de gerenciamento de receita. Sim. Eu acho que não existe um único caminho para nada na vida. Existem múltiplos caminhos que levam para o mesmo final. Então, eu acho que parte da sagacidade de cada um entender qual é o caminho mais curto ou qual é o melhor caminho. Nem sempre o mais curto é o melhor caminho. Que para eu me tornar RM, que aí tem que ter um entendimento de qual rede você está hoje, se é uma rede, se não é. Enfim, e como as pessoas que se tornaram RM, que cargo elas tinham, quais as habilidades que estão sendo esperadas do RM, do lugar que eu trabalho, ou do lugar que eu almejo trabalhar. Então tem tudo isso. Então, lógico, não é obrigatoriamente uma pessoa tem que ser uma pessoa de reservas, pode ser qualquer pessoa, como o Dani falou, mas parte de cada um enxergar o cenário que se encontra e traçar um caminho mesmo, se organiza, pensa e traça o seu caminho no entendimento do cenário que você tem hoje, ou do cenário ou se esse cenário não é no ideal, procure em diversos cenários. Então, enfim, o mercado de RM está numa ascendente, enfim, é possível para todo mundo, basta querer. E eu acho que eu abri bem o leque agora, mas para voltar um pouquinho a concluir, eu acho que, querendo ou não, é possível que todos sejam, mas realmente alguém que não está ali com uma análise diária, ele tem uma dificuldade para fazer essa transição, que é o que o Cássio falou, é o que é esperado do RM. Então, acho que as pessoas de reservas e vendas também, com certeza, eles têm, até ali para a recepção, com certeza eles têm no dia a dia um trabalho mais próximo do que o RM faz, de compreender ali na rotina diária, o RM faz isso, faz aquilo, porque tem a possibilidade de estar em contato e de ver se, é do meu interesse, eu consigo pedir para fazer um cross-training. Acho que ajuda muito quando a pessoa é desses departamentos. De reservas, sem dúvida, é a pessoa que geralmente ela já recebe uma demanda do RM e já muitas vezes cobre ele em férias, cobre ele em períodos que ele está ausente e pega isso mais fácil. Então, eu acho que tem uma vantagem competitiva muito grande quem é de algo relacionado a reservas, vendas e recepção. Eles estão muito mais próximos de ter um conhecimento mais fácil, de ter uma adaptabilidade mais fácil. Não acho que são só eles, mas acho que tem uma vantagem sim. Desde que haja interesse, obviamente. Eu acho que, como você falou, reservas tem uma vantagem por proximidade. Eu acho que sim, reservas acaba... Porque a gente discutiu bastante no dia de hoje, né? Que a gente aprende muito de RM acompanhando alguém que já faz o trabalho. Então, naturalmente, a pessoa de reservas é uma das pessoas que maior vai ter contato com RM, logo, maior oportunidade de aprender. Não necessariamente vai aprender, porque nada é por osmose, né? Você tem que desejar, mas a chance é maior. Mas eu acho que se você quer se tornar um RM mais completo, e talvez você não consiga sair de reservas e ir direto para um cargo de RM, porque dependendo do hotel que você trabalha ou da rede, você tem um passo a mais quando sai de reservas para RM. Você tem que ter um degrau antes de se tornar um RM. E eu recomendo as pessoas aí trabalhar ou ter algum tipo de experiência na área de vendas. Eu acho que isso aí ajuda muito para você entender o cliente, entender por que ele compra o A e não o B, e você entender como o mercado funciona, porque quando a gente é RM, a tendência é a gente olhar as coisas de dentro do hotel.
Então a gente olha de dentro do hotel o que o mercado lá fora tem. E quando você é de vendas, você olha do mercado o que o seu hotel tem, para ver o que você consegue pegar. Então isso dá uma visão muito legal do cliente. Você não precisa ter 15 anos em vendas para ser um bom RM, eu acho que isso não é necessário, mas por mais que você não vire uma pessoa de vendas, eu sou de reservas e quero ser um RM, eu pediria, como o Dani falou, um cross-training, mas eu pedia para acompanhar a pessoa de vendas numa visita, numa reunião, numa feira, para ir experimentando isso e entendendo como o cliente se comporta, não só no atendimento do telefone, porque isso é o final do processo, então já foi feito um trabalho de vendas e aquele cara vai chegar no seu hotel e você atende e converte, mas entender como esse cara chega. Acho que isso é bom. E à medida que marketing vai evoluindo nos hotéis, que ainda eu acho muito pouco, que cada hotel faz para marketing, é mais rede internacional que faz, mas se você é de marketing e você... que tudo está ficando cada vez mais digital, né? Sim. Então entender como funciona a conversão de um site, como que sua página aparece primeiro no Google, como que funciona quando o cliente clica, vai até o final, se ele abandona o carrinho ou não, entender esses termos. De novo, não precisa ter 15 anos de experiência, ser um mega especialista em marketing, mas essas são funções que eu acho que está no processo seletivo, se você tem isso dentro do seu currículo, a chance de você ganhar uma vaga é maior. Então, uma coisa que eu aprendi como RM é adaptar a linguagem, e eu deixei de afirmar coisas, falar vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo. Eu comecei a falar de probabilidade, então a chance disso acontecer é maior ou menor. E quando você vai fazer uma entrevista é isso, tem uma probabilidade. Então, quanto mais coisas você conseguir levar na hora da entrevista, maior a chance de você conseguir a vaga. Pode ser que você tenha tudo e não consiga por qualquer outro motivo besta, mas você maximiza as oportunidades. E se RM, no fim do dia, é maximizar alguma coisa, Exato. então acho que o primeiro passo para ser um bom RM é você maximizar as suas oportunidades de conseguir de se tornar um RM. Isso é muito boa. Então acho que isso é o caminho. Então, para fechar, minha opinião, tá? Vocês depois complementam se eu esquecer alguma coisa. Eu acho que você tem que ter noção de Excel, isso sim, porque você vai analisar dados e Excel é a ferramenta hoje que todo mundo tem acesso, é a mais barata e é bem completa. Inglês, porque por mais que você não interaja com estrangeiros, as informações, muitas delas vêm em inglês, então isso é bom. Ser comunicativo. Acho que se você hoje vive esse estereótipo de ter uma camiseta de super-herói, óculos quadrado, ficar no escuro e não gostar de pessoas, achar que isso é o perfil ideal de RM, eu te digo que a única coisa que você vai conseguir levar disso é a camiseta de super-herói, porque o resto você pode abandonar que não vai funcionar. E experiências em marketing e vendas, acho que isso é bom. Você tem que saber da operação, porque você está no hotel. Com certeza. Com certeza. Acho tem que que estar no hotel. É bem isso. Entendimento de outras áreas, Operações e marketing e vendas. E, se possível, se você tiver a oportunidade, o dinheiro, o tempo, faça cursos. Porque... Busque conhecimento, faça cursos. Faça cursos, porque nos últimos 3 anos, eu falo que eu fiz muita entrevista para contratar pessoas de RM e é bem frustrante quando você vai para a pessoa, já é muito difícil você ser chamado. Então, quando você é chamado para uma entrevista de qualquer área que seja, já é uma vitória, porque geralmente tem muita gente querendo, emprego, né, não é fácil para ninguém, tem muita gente querendo, e se você foi chamado, você se destacou em alguma coisa. E é muito frustrante chegar na entrevista e falar assim, quando você faz entrevista, a pessoa sabe que você nunca foi RM, a pessoa sabe que você nunca foi RM. Não é esperado que você tenha experiência, já viu no currículo que você não tem. Mas quando você chega e pergunta para a pessoa, o que você fez para aprender sobre RM? E a melhor resposta que a pessoa dá é, eu participo da reunião de revenue. Sabe? Você fala, você fez algum curso? Você buscou informação em algum lugar? O que você fez para se desenvolver? A pessoa te olha com aquela cara dizendo, nada, mas eu quero entrar para você me ensinar. Eu te digo que, olha, você tem que dar muita sorte de todo mundo e muito pior que você para você conseguir essa vaga. Porque a chance de você conseguir já é muito pequena. A gente sabe que muitas vezes você vai ser contratado como RM, vai precisar de alguém que não tem experiência. Às vezes o hotel não tem um budget para alguém que tem experiência, às vezes está numa cidade que as pessoas não têm muita experiência, talvez em São Paulo não seja o caso, ou Rio, mas se é em São Paulo, Rio, talvez Curitiba, muitas cidades não têm tantos profissionais disponíveis. E a gente sabe disso quando vai contratar. Mas quando faz a pergunta, o que você fez para aprender, e a resposta é nada, já mostra que você
não é curioso, não pergunta os porquês e não busca maximizar as oportunidades. Então, já é quase um fator de personalidade que indiz que se você não fez nada proativamente para ganhar aquele emprego, para ter aquela oportunidade, como que eu espero te dar um negócio que o investimento de um hotel é de 20, 30 milhões? Como você espera que alguém vai te dar um negócio de 30 milhões na mão para gerenciar se você não demonstra, sabe, esse mínimo de interesse? Então, uma dica que eu dou é isso. Tenta fazer um curso, não precisa ser o melhor curso do mundo, não precisa ser uma pós-graduação, óbvio. Quanto mais pessoas experientes e experimentadas você vai aprender, maior a chance de você aprender algo que seja útil. Mas busque se informar. E assim como trabalhar ao lado dos profissionais, porque às vezes você não consegue fazer um curso e tal, não tem a oportunidade, mas procurar a pessoa que faz, as pessoas que fazem, a pessoa de marketing, porque tudo, e vendas, como a gente falou, a operação, como ela funciona, mas principalmente o RM, para ser curioso e ser aquela pessoa que está do lado para aprender. E isso você agrega ali da melhor fonte possível à sua mão, que é alguém que está fazendo na prática. Sim. Aí você pode, inclusive, avaliar e falar, putz, concordo com o que ele faz. Aprendi. Não acho que isso é legal. Vale a discussão. Então, acho que isso é bem válido. Isso que você falou, a pessoa foi atrás. Exato. Quando eu falei assim, não estou falando que não precisa aprender com as pessoas que trabalham juntos. Sim. Mas, assim, nesse caso, você foi proativo, você talvez não fez um curso formal, mas você fez uma vivência com alguém, você quis aprender. Sim. Isso, para mim, você está buscando informação de uma maneira. Você não tem dinheiro para Já um conta curso, pontos. já conta pontos. Sobretudo, acredito, Rafa, que seja uma coisa, você tem que mostrar alguma coisa palpável. Não estou aqui, não querendo ser coach nem nada, mas não é. Qualquer coisa que você vai fazer, você tem que ir atrás da informação. Se você está muito interessado, você tem que ir atrás, você tem que estar apto para o momento que você tiver a chance na entrevista, você mostrar. E o que você vai mostrar? Lógico, aí você vai pedir a oportunidade, mas se você não fez nada, não fez por onde, muito difícil, como o Rafa falou. E se você fez por onde, faça de maneira que seja tangível. Então, a gente fez determinada ação na unidade, sei lá, você é de reserva, você é recepcionista, mas X, a gente fez determinada ação, lançamos promoção X assado, lançamos um negocinho de colocar o cartão na recepção e a gente conseguiu converter X clientes que deram X noites que geraram X de receita, ou fizemos determinada ação de marketing, coisas tangíveis, palpáveis, leve coisas que dê para mensurar. Isso vai ajudar muito na hora de você mostrar que você teve interesse, de mostrar que você está... por mais que você não participe da estratégia, às vezes você o hotel não tem RM, ou você não tem acesso fácil ao RM, você não consegue ter acesso aos arquivos da estratégia, dê o seu jeito, crie o seu arquivo, faça alguma coisa para você entender, ou se você não consegue participar da estratégia efetivamente, no seu dia a dia faça coisas em paralelo, mas que dê para você mensurar depois, e aí quando um executivo, como o Rafa lhe perguntar, você vai poder mostrar o que você fez e tá aqui, e aí se outras pessoas fizeram melhor, beleza, e aí você vai tentando evoluir, mas assim, vai se preparando. Eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é estar preparado para o momento que tiver a oportunidade e ir aplicando e entendendo onde você tem que melhorar e ir tentando. Que geralmente, sim, isso é para RM ou para qualquer vaga. Geralmente as pessoas nos dão uma determinada posição quando elas têm certeza que você pode fazer aquilo que você está fazendo. Não precisa ter experiência necessariamente, mas você está preparado para fazer. Então todo mundo, porque no negócio ninguém gosta de arriscar, né? Todo mundo quer ser disruptivo, inovador, mas quer ser inovador com as coisas que funcionou já. Não quero ser inovador com as coisas que eu não sei o resultado. Então, sei lá, hoje você pode estar me escutando e você está em reservas ou na recepção e você fala, não tenho oportunidade para me tornar um RM, mas se hoje, essa é a pergunta que você tem que se fazer, se hoje alguém falar, você vai ser RM, tá aqui o cargo, você consegue fazer o trabalho? Você sabe por onde começar? Você sabe qual vai ser o seu primeiro mês de trabalho, primeiros 6 meses de trabalho? Se a resposta for, eu vou ver na hora que eu começar, vai ser muito difícil alguém te dar a oportunidade. A pessoa tem que ser muito seu amigo, o gerente, ou tem que estar muito desesperado com falta de opção, que é melhor entregar na mão de alguém que a gente sabe que não vai saber fazer o trabalho do que entregar na mão de um desconhecido. Então,
às vezes na entrevista você ganha um emprego que você é o menos pior, mas se você entrar numa entrevista esperando que você vai ser o menos pior das opções, de novo, né? RM, maximizar oportunidades, você não está maximizando a sua. Então, informação, vai atrás, questione, tente aprender. Você tem dinheiro, oportunidade de fazer um curso, faz, por mais que, sabe, você vai aprender alguma coisa, você vai fazer contatos e você vai se desenvolver. Ah, não tenho dinheiro para fazer o curso, estou apertado, a gente sabe que a vida é difícil. Cola nas pessoas que sabem fazer o mínimo. Ah, no meu hotel tem um RM e o cara não é tão experiente. Não tem problema, ele é mais experiente que você. Sim. E se ele é mais que você, alguma coisa você vai aprender. Exato. E isso faz a diferença. Esse ano, de todas as entrevistas que eu fiz, a que eu mais gostei, assim, de todas, não vou falar o nome da pessoa, porque talvez, espero que esteja me escutando, mas a que eu mais gostei, a pessoa não tinha experiência de RM, eu sabia que ela não tinha experiência de RM e não era isso que estava sendo cobrado. Mas a pessoa chegou com tantas respostas ali para perguntas que eu nem fiz. Ah, se acontece isso, eu faço isso. Se acontece aquilo, eu faria aquilo. Eu sei que ela nunca fez aquilo, mas ela já tem uma ideia do que ela vai fazer. Então, sabe, eu sei que se eu contratar ela, vou treinar, ele ou ela, né, essa pessoa, vou treiná-la para desenvolver a parte técnica. Vou ensinar a fazer as análises, as previsões, tudo que for técnico a gente vai ensinar. Mas o comportamental e o início ela tem. Isso é muito difícil de conseguir. Então, de novo, você está hoje começando a carreira e quer se tornar um RM e você não tem experiência para fazer o trabalho, então se desenvolva, mostre que você está preparado para fazer o trabalho, mesmo que você não tenha feito hoje. Eu falei brincando no começo do podcast que eu não sabia por que eu consegui a vaga de RM. Vendas eu não sabia mesmo, foi puro personalidade, acho que eu mandei bem na entrevista. Mas RM, eu sabia que eu não tinha as habilidades necessárias, técnicas, naquele momento para fazer o trabalho. Mas eu sabia como eu queria desenvolver o negócio. Eu tenho certeza que eu ganhei ali. Quando eu falei pro gestor, na época que eu estava fazendo entrevista, ele me perguntou o que eu faria no meu primeiro dia de trabalho para melhorar o resultado do hotel aleatório, sei lá, acho que eu falei uns 25 minutos sem parar, diversos tipos de plano de ação que na minha cabeça funcionavam. Talvez fossem coisas que não fossem reais, que não funcionaria, mas eu acho que demonstrar que eu estava preparado para fazer o trabalho, mesmo não tendo experiência, foi o que deu diferencial. Ajudou bastante. Ajudou muito. Então, sei lá, se quer uma dica, para resumir, meu ponto de vista, esse podcast inteiro é isso. Se prepare, porque eu sei que no Brasil não tem muito essa cultura de estudar, de se esforçar, né, de aprender, mas quando você sai do cargo inicial e quer começar a subir na carreira corporativa, as pessoas que estão ali, elas valorizaram a informação e o treinamento, porque elas se esforçaram para estar ali, e elas vão valorizar as pessoas similares. Então, de novo, né, todo mundo quer ser disruptivo, novo, mas que é aquilo que todo mundo está acostumado sempre. Então, se você quer se desenvolver na carreira, em RM, acho que essa é uma dica muito forte que eu dou para vocês. Eu acho que um ponto bom é deixar aqui quem pode nos dar essas informações de tipo, já fiz, já tentei esse RM, não consigo. Meu RM não é aberto, não consigo falar. Acho que dividir isso com a gente acho que é bem legal. Então, eu gostaria de saber quem consegue ter um relacionamento bom com o RM, de que área que quem gostaria de ter mais contato com o RM, quem não tem RM que cuida, e às vezes é essa pessoa que faz, mas não tem o cargo, não sabe muito bem o que fazer. Vamos abrir para ter, isso vai nos gerar mais insights para discutir ainda mais sobre essas oportunidades. Aproveitando para deixar as dúvidas, que se tiverem dúvidas, qual é o principal ponto que vocês acham que vocês se sentem mais inseguros em relação a RM, deixa aí, enfim, nos comentários, jeitos possíveis, e aproveitem e perguntem pra gente. Sim. Olha, eu vou falar que isso de perguntar, se pergunta só pro Dani, porque eu não vou dar essa oportunidade, brincadeira. Não, é sério, então, bom, acho que na dúvida, não sei para quem perguntar, não tenho alívio. Bom, tem 3 pessoas aqui dispostas a responder todas as perguntas, responderemos aquilo que a gente consiga, né? Porque a gente não sabe tudo também. Obviamente. A gente vai levar para discussão, acho que é isso que agrega mais valor. Acho que esse feedback de essa discussão é boa, concordo, não concordo com o nosso ponto de vista, tem alguma outra área um outro cargo que dá muito para ser um RM,
Exato. faz sentido ou não. E a gente não mencionou. O que eu gostaria muito de saber, o que as pessoas fazem que agrega valor, agrega receita para a unidade, para o cliente e que pode contribuir, que é muito legal. Acho que esse tipo de prática é o que a gente tem que ver cada vez mais no mercado. Eu gosto muito de entre os hotéis que eu trabalho, entre os meus colegas de trabalho, falar, pô, a gente fez isso e foi muito legal. Não, por exemplo, vou esconder isso que a gente fez muito legal, porque vai que alguém copia. É legal que os outros copiem e façam melhor, porque igual nunca ninguém vai fazer. Se copiarem, é porque foi bom mesmo. E aí cabe a nós ser mais esperto ainda, ser mais criativo para fazer algo ainda diferente, algo ainda melhor, e é um ganha-ganha. Sim. Exato. Então, isso que você falou é essencial. Se é um conhecimento tão bom, tão útil, e é só meu, não serve de nada. Não serve. Então isso que você falou foi justamente quando eu decidi fazer o canal do YouTube, e me perguntaram, mas você vai ensinar as coisas de graça? Eu falo, algumas coisas eu ensino de graça, não vou ensinar tudo, mas o básico, o começo posso ensinar. E não tem problema ser de graça, porque se for uma coisa que só é útil para mim, então não tem nenhum valor. Não tem utilidade nenhuma, só eu enxergo o valor. É só útil para mim, então não serve para nada, sabe? Então, é importante compartilhar e, enfim, tá aí pra gente finalizar o podcast de hoje. Comunicação, então se tiver alguma coisa que vocês têm dúvida, curiosidades, perguntas, nos avise, deixe nos comentários, seja na plataforma que vocês estão escolhendo para assistir ou escutar esse podcast. E muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima.